Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite, aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. A gente acampou num lugar que não era mato fechado. Era área usada por pescador, perto de um lago, com espaço de barraca batido no chão e marcas de fogueira antiga. Chegamos de tarde. Montamos duas barracas, a minha e a do casal de amigos. O terceiro amigo ficou numa rede, amarrada entre duas árvores, porque jurava que era mais fresco. A noite começou normal. Janta simples, conversa curta, celular quase sem sinal. Por volta de meia-noite, apagamos tudo. Só ficou o resto de brasa, bem fraquinho. Eu deitei na barraca com a lanterna ao lado. O tecido fazia aquele barulho leve quando o vento pegava. Cheiro de lona repelente e fumaça velha. Acordei com um puxão no zíper. Não foi vento, foi puxão mesmo. Curto, seco. Como se alguém tivesse tentado abrir e desistido. Meu coração disparou na hora. Eu segurei a respiração e fiquei imóvel. A barraca estava fechada por dentro. Eu tinha certeza. Veio outro puxão e outro. Então parou. Ficou um silêncio tão completo que eu ouvi meu próprio sangue batendo no ouvido. Eu peguei a lanterna com cuidado e acendi apontando para o teto, para não me denunciar tanto. A luz espalhou fraca pela lona. Eu vi a sombra de algo do lado de fora, bem perto, encostado. Sombra grande, ombros largos. Não dava para ver rosto, só o volume parado, como alguém agachado. Aí a lona cedeu. Não foi rasgo de cima para baixo, foi uma pressão por dentro, como se dedos empurrassem o tecido até esticar no limite. O tecido fez um rangido fino e apareceu uma ponta, uma una, comprida, grossa, curva. Ela forçou e abriu um corte na lona, como se fosse papel molhado. A abertura cresceu rápido. O cheiro veio junto. Sangue velho e animal molhado. Eu tentei gritar, mas a voz travou. Eu puxei a mochila para cima do meu peito como escudo e comecei a chutar para trás para ganhar espaço. Uma mão entrou. Não mão de gente, era larga, com dedos longos, e as unhas eram pretas, grossas, como faca curta. A mão agarrou a borda do corte e rasgou a barraca inteira, com uma facilidade que me deu pânico, porque lona boa não rasga assim. A abertura virou uma boca. E ele entrou, não inteiro de uma vez. Primeiro o braço, depois o ombro, depois a cabeça baixa. Eu vi pelo escuro no braço e no pescoço. Vi pele também, brilhando de suor. Ele era alto e muito forte, porque a barraca pareceu pequena demais. Quando ele ocupou metade do espaço, ele não falou nada. Ele avançou, direto, em mim. Eu levantei a mochila e ele acertou a mochila com as unhas. Rasgou o tecido e a espuma, como se fosse pano de prato. Eu senti a pancada atravessar e bater no meu antebraço. A dor foi imediata. Queimou. Eu olhei e vi o corte abrindo na pele, do lado de dentro do braço. Profundo. O sangue saiu quente, correndo até o pulso, pingando no saco de dormir. Eu gritei.
Dessa vez saiu. Ele me puxou pela perna. A mão fechou na minha canela e apertou com força. Eu senti a pele repuxar. Senti os músculos reclamando. Tentei chutar o rosto dele. Peguei. Meu pé acertou alguma coisa dura. Ele não recuou, só virou o rosto e mordeu. Não foi mordida de cachorro, foi mordida pesada, de mandíbula forte. Pegou no meu pé e no tornozelo. Eu senti os dentes atravessando a pele e escorregando. A dor foi tão alta que minha visão escureceu por um segundo. Quando eu puxei a perna de volta, veio sangue junto. Muito. O saco de dormir ficou encharcado rápido. Eu senti o sangue fazendo poça na lona do chão. Eu agarrei a lanterna e enfiei no rosto dele, tentando cegar. A luz iluminou de perto. Boca aberta, dentes grossos, saliva com fio vermelho, olho brilhando, parado, me encarando sem pressa. Eu pensei, vou morrer aqui. Do lado de fora ouvi meu amigo gritar meu nome. O casal também acordou. Teve barulho de passos correndo, galho quebrando, gente tropeçando. O bicho parou por meio segundo, como se escutasse. Esse meio segundo foi tudo que eu tive. Eu puxei a faca pequena que eu tinha deixado no bolso da mochila de cortar comida. Não era faca grande, era o que tinha. Eu enfiei com força no lado do tronco dele, perto da costela. A lâmina entrou. Eu senti a resistência da carne e depois cedeu. Quando puxei, o sangue espirrou na minha mão e no meu peito, quente, grosso. O cheiro ficou pior. Ele deu um golpe no ar e me acertou no rosto. Pegou perto da sobrancelha. Eu senti a pele abrir e o sangue descer imediatamente pelo olho, ardendo. A barraca ficou um caos de lona rasgada, saco de dormir molhado e respiração ofegante. Aí veio o segundo ataque de fora. Um dos meus amigos puxou a lona e enfiou um pedaço de pau dentro, com força, acertando. O bicho recuou. Não saiu correndo bonito. Saiu se arrastando para fora do corte, como se estivesse mais irritado do que com medo. Rasgou mais lona para abrir caminho e sumiu na escuridão indo pro mato. Ficou o silêncio de novo, só que agora com gente chorando e eu gemendo de dor. Quando eu tentei levantar, minha perna não respondeu direito. Meu tornozelo estava quente e escorregadio de sangue. Minha mão tremia. Eu olhei para o chão da barraca e vi sangue espalhado. Marca de mão, marca de joelho e um pedaço de tecido rasgado, grudado na poça. Meus amigos me arrastaram para fora. Me deitaram perto da fogueira e acenderam tudo. A luz do fogo mostrou o que eu não tinha entendido no escuro. O corte no meu braço estava aberto demais, profundo demais, e o do tornozelo tinha buracos de dente e rasgos que pareciam feitos por lâmina. Eu tremia, sem controlar. Ou era frio, era choque. O casal tentou estancar o sangue com camiseta. A camiseta encharcou em segundos. Amarraram um pano acima do tornozelo e apertaram. Eu gritei de novo, porque apertar doeu como se estivessem arrancando a perna. A gente levou quase 1 hora para conseguir sair dali e achar ajuda. No hospital, a enfermeira cortou minhas roupas e só falou: "Isso aqui não foi queda." Eu levei ponto no supercílio, ponto no braço e no tornozelo. Não deu para fechar bonito. Tiveram que limpar por dentro, porque tinha terra
e fibra de tecido dentro do rasgo. Eu fiquei com cicatriz grossa e com uma parte do pé que perdeu sensibilidade por semanas. A barraca a gente não trouxe, ficou lá, rasgada, cheia de sangue seco, como se tivesse sido aberta com tesoura grande. E o pior é que ninguém discutiu o que era, porque todo mundo que viu a mão entrando pela lona, a una rasgando à força, puxando minha perna, entendeu que não foi bicho pequeno, nem pessoa normal. Foi uma coisa grande o bastante para caber meio corpo dentro de uma barraca e ainda sobrar força para rasgar, puxar e morder. Eu não era de acreditar nessas coisas. Cresci ouvindo história de lobisomem, de homem virando bicho, mas pra mim isso sempre foi desculpa de gente para explicar barulho no mato e bebida na boca dos outros. Até a noite em que eu voltei pela estrada de terra, eu tinha ido numa festinha simples, dessas de interior mesmo. Som alto, cerveja quente, poeira subindo do chão. Saí cedo, porque no outro dia eu trabalhava. Eu estava sozinho, a lua estava redonda e clara, e isso dá uma falsa sensação de segurança, como se a noite fosse menos noite. O caminho tinha um trecho ruim, onde a estrada passa espremida, entre um pasto e um pedaço de mata fechada. Do lado do pasto, uma cerca velha, do lado da mata. Só escuro. Eu andava olhando para frente, tentando só chegar em casa. Foi quando vi um cachorro atravessando a estrada lá na frente. Só que não era cachorro. Ele veio de dentro da mata e atravessou lento, como se não tivesse pressa e não tivesse medo de nada. E tinha um tamanho errado. Alto demais, na altura do ombro, comprido demais. O pelo parecia grudado, como se estivesse úmido. Ele parou no meio da estrada. A lua bateu de lado e eu vi o brilho do olho. Não era olho de cachorro, era olho de coisa que sabe que você está ali e quer que você saiba que ela sabe. Meu corpo travou por um segundo. A boca secou. Eu tentei dar meia volta, sem parecer que estava correndo. A coisa virou a cabeça devagar e levantou. Ilmou. E eu senti o estômago afundar, porque eu vi o que não devia. A coluna esticando, o corpo tomando altura, as patas virando pernas tortas. O barulho não foi passo, foi osso encaixando. Um estalo seco seguido de outro, e outro, como madeira verde quebrando. Eu comecei a correr, e ele veio, não com corrida de gente, veio em pulos longos, pesados, como se a estrada fosse curta demais para ele. O som do ar entrando era um chiado grosso, e o cheiro chegou antes dele. Sangue velho, carne quente, cachorro molhado e terra. Eu olhei para frente e vi a porteira do sítio do seu Nivaldo. Era a minha única chance de ter luz, de bater em alguma porta, de ter gente. Eu corri com tudo e pulei a valeta do lado da estrada. Foi ali que ele me pegou. Não foi arranhão. Foi mão. Uma mão que parecia pata, com dedos longos e unha grossa. Ela agarrou minha panturrilha e apertou. Eu senti a pele repuxar e rasgar. O calor do sangue escorreu na hora, descendo pro tornozelo, molhando a meia. Eu caí de lado e o chão me raspou o braço. Mas eu nem senti direito porque o pânico tomou tudo. Eu gritei. Não gritei bonito. Gritei feio. Gritei de desespero.
Gritei chamando por alguém que eu nem sabia se existia acordado. Quando virei o rosto, ele estava em cima de mim. A lua iluminou metade. Eu vi pelo no peito, mas vi pele também, como se o pelo estivesse nascendo por baixo, atravessando a carne. Vi uma boca grande demais, babando. E a baba tinha fio vermelho, como se ele já tivesse mordido alguém antes. Ele abaixou o rosto perto do meu, e eu senti a respiração dele no meu nariz. Quente. Podre. Eu pensei. Eu só procurei alguma coisa com a mão. Peguei um pedaço de madeira do chão, um galo duro, e enfiei com força no que parecia ser o ombro dele. Não foi heroísmo, foi instinto de bicho. O galho entrou. Eu senti a resistência da carne e saiu sangue. Sangue escuro, grosso, que espirrou no meu braço e no meu rosto. Quente, grudando. Ele recuou com um urro abafado, como se fosse garganta de homem, tentando fazer som de animal e falhando. Eu aproveitei aquele segundo e me arrastei, deixando rastro. Minha perna queimava. A dor veio como uma pancada atrasada, latejando forte. E eu vi, quando olhei rápido, que minha calça estava aberta na canela, como se tivessem passado uma faca. A carne aparecia viva, e o sangue saía em pulsos curtos. Eu levantei mancando e corri do jeito que dava. Cheguei na porteira e bati com a mão ensanguentada na madeira. Bati forte, bati desesperado, deixando marca. Ouvi cachorro latindo dentro. A luz acendeu. Seu Nivaldo abriu a porta com uma espingarda na mão. E quando me viu a cara dele, mudou na hora. Não foi susto de gente vendo acidente. Foi susto de gente que entende o que está vendo. Ele não perguntou o que aconteceu. Ele só disse: entrou na estrada da mata, né? Eu tentei falar, mas a voz saiu falhada. Eu só apontei para trás. A gente ouviu o barulho na cerca. A madeira estalou. A sombra passou rápido, enorme, e parou do outro lado do pasto, na linha onde a luz do alpendre não alcançava. De lá, eu vi o brilho dos olhos de novo. 2 pontos, parados, me olhando. Seu Nivaldo levantou a espingarda e atirou pro alto. O som explodiu na noite. Os cachorros enlouqueceram e a sombra recuou, sumiu de volta pro mato. Eu desabei no chão do alpendre. A cada batida do meu coração, o sangue fazia um caminho novo na perna. Eu sentia o chão ficando molhado por baixo de mim. Meu estômago embrulhou e eu vomitei do lado, mais por choque do que por dor. Ele amarrou minha perna com um pano e apertou forte acima do corte. Eu gritei de novo, porque apertar doeu tanto quanto o ferimento, mas a sangria diminuiu. Quando cheguei no hospital, a enfermeira cortou a calça e fez aquela cara de quem já viu muita coisa, mas mesmo assim não gosta do que vê. O corte tinha 4 marcas paralelas, profundas, como se fossem 4 lâminas. Em 2 pontos, dava para ver a gordura amarela por baixo da pele. Eles lavaram, tiraram terra, fizeram pontos. Eu levei 17 pontos. E por semanas, quando eu fechava os olhos, eu sentia o cheiro. Eu não sonho com lenda. Eu sonho com a mão apertando, com a pele rasgando, com um sangue quente descendo. E eu sei que não era cachorro, porque cachorro morde. Aqui, lo segura.